resolvido o problema jurídico hoje, nós vamos continuar a licitação. Continuando a licitação, nós temos aí, então, a determinação das empresas que trabalhariam no transporte coletivo. Essas empresas definidas, elas começam a atuar no transporte coletivo. Agora, quando isso efetivamente vai ser resolvido? Essa é a grande dúvida, a grande inquietação, é a grande pergunta de você, não é verdade? Quando isso vai ser resolvido? Eu posso responder? Efetivamente, eu acho que vocês têm consciência que eu não posso responder. Por que eu não posso responder? Porque é algo que está submetido ao Poder Judiciário, que vai ser julgado, que o Poder Executivo não pode ter ingerência no Poder Judiciário, que nós vivemos numa democracia que os poderes são harmônicos, em que cada um define o seu cronograma de ação. Nós não sabemos. Fui ao Tribunal de Justiça sexta-feira para me reunir com o Corregedor-Geral de Justiça, assinar lá um convênio para umas ações que nós vamos fazer com o Tribunal de Justiça aqui. Busco falar com o nosso desembargador Brandão. Desembargador Brandão ia saindo. Eu disse: desembargador, gostaria de tratar com o senhor especificamente de um processo, do processo do transporte coletivo. Quero marcar um horário com o senhor para que ele possa vir, com o meu procurador-geral. Ele disse: não, tudo bem, eu posso lhe atender. Então, já estou em contato com a assessoria dele, deveremos na próxima semana. O que eu quero poder entender é quando efetivamente isso vai ser colocado em pauta. Se vai ser colocado em pauta daqui um mês, daqui 3 meses, quando é que vai ser colocado em pauta? Sendo colocado em pauta, nós saberemos que haverá o julgamento. Só que, por outro lado, eu já estou me preparando para qualquer que seja a decisão do julgamento. For julgado favorável à continuidade da licitação, nós efetivamente vamos ter uma situação de escolha de uma empresa. Se for julgado pela não continuação da licitação, nós teríamos que ficar com o transporte do jeito que nós temos? Eu acredito que não. Então, eu estou fazendo um estudo para que a gente possa ter uma alternativa para isso. Qual seria a alternativa? Seria a constituição de uma empresa pública responsável pelo transporte coletivo paranaense. Então, eu estou fazendo um estudo onde lá estabelece, eu estou pedindo que seja estabelecido um investimento. Qual seria o investimento do município? Teria que comprar quantos ônibus? Qual seria mais ou menos a previsão de custo? Qual seria a arrecadação disso? Tudo isso tem que ser analisado e é uma coisa que efetivamente surgiu, assim, eu tive essa ideia recentemente, não é algo que já estivesse planejado. O poder público, ele funciona com orçamento, a universidade funciona com orçamento. Então, o professor Alex hoje é diretor e ele só pode fazer aquilo que está no orçamento dele. O que não está no orçamento dele, ele não pode fazer. Da mesma forma, é o poder executivo municipal. Só pode fazer aquilo que está no orçamento. Se não está no orçamento, nós temos que colocar no outro orçamento. Ou então fazer remanejamentos que viabilizem isso. Eu estou, hoje mesmo eu já tive debruçado nisso, esses últimos dias tenho estado debruçado nisso. O meu secretário de transporte já vai fazer algumas visitas para verificar, nós já estamos vendo onde é que tem empresa pública responsável por transporte, nós estamos buscando diálogos, porque nós não podemos fazer sem planejamento. O que nós queremos ter é o planejamento, o plano, o projeto, para que, em não sendo aprovada a continuidade da licitação, nós já tenhamos aqui o caminho por onde seguir. Esse caminho que nós estamos desenvolvendo, e que eu expus para vocês ali, que era um pensamento meu, que eu já vinha pensando, que eu já vinha debruçado nisso, buscando fazer esse convencimento, esse nosso planejamento, ele também poderá ser executado se a gente vê que esse processo vai perdurar por muito tempo e que não vai ter uma solução rápida. Aí nós vamos optar por executar também esse planejamento. Mas o fato, nesse momento, o que eu tenho que fazer é ter um projeto claro de como vai ser uma empresa e qual investimento nós vamos ter. Dizer uma coisa bem simples para vocês. Para que eu coloque uma empresa dessa,
e eu coloque, por exemplo, vamos supor que eu tenha um sistema, que nós tivéssemos um sistema conjugado, né, de um transporte oficial público com um transporte alternativo. Eu teria que ter no mínimo 5 linhas circulares na cidade, vamos supor. Assim, a grosso modo, estou falando aqui algo primário, o projeto não está pronto. Para que eu tenha 5 linhas primárias, eu tenho que ter no mínimo, nosso pensamento inicial, no mínimo 10 ônibus. Quanto é um ônibus desse? Quanto é o investimento que eu tenho que fazer imediato? Né? Viabilizou o recurso para a compra dos ônibus. Você vai abrir uma licitação. Certo? Quanto tempo é a licitação? As empresas, quando ganham para fornecer 10 ônibus, elas pedem prazo, as montadoras pedem prazo. Qual é o prazo? Então, tudo isso, só o projeto vai me responder. Eu estou no momento embrionário desse projeto, estou preparando esse projeto e, tão logo eu tenha esse projeto em mãos, eu vou apresentar esse projeto publicamente para a sociedade, para que todo mundo tenha conhecimento. Mas essa é uma alternativa. Nós estamos continuando com o processo na justiça, nós esperamos o julgamento do processo, o processo sendo julgado, nós vamos executar a licitação. Agora nós temos que ter um plano, uma alternativa. A sociedade merece uma alternativa. Eu acho que é isso que vocês esperam, que se tenha uma alternativa a esse processo. Então, em sendo julgado negativamente o processo, nós temos aqui a alternativa do transporte público, a empresa pública de transporte. E a gente também, verificando que isso vai se perdurar, a gente vai fazer essa análise, a gente opta por essa alternativa também. O fato é o seguinte, é que nós não podemos fazer nada sem um devido estudo. Nós temos que fazer um estudo. Qualquer que seja a matéria submetida aqui a vocês na vida, qualquer que seja o problema que vocês têm na vida, como qualquer que seja o problema administrativo na universidade, a universidade precisa de tempo para estudar o problema. E nós tínhamos uma decisão. A administração pública, desde a administração passada, tinha posição. Era a questão, foi feita aberta a licitação, e essa licitação foi sustada. Ok, existe, né, esse processo de licitação que ele foi embargado por meio de liminar, né, que a Copertramp alega que ela não foi contemplada, né, por algumas regras. Só licitação não se contempla ninguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não posso retornar uma discussão que nós já tivemos. Não, o que acontece? Eu disse a todos aqueles que tiveram que essa licitação e esse edital é produto de uma discussão com o Ministério Público e com o Poder Judiciário local e que foi resultado e foi homologado no processo judicial. Então, esse processo judicial homologou o quê? Um projeto de lei, um plano de transporte coletivo e, efetivamente, dentro desse plano tem um edital. Foi esse edital que foi seguido. Ok. E aí, esse processo ele só vai ocorrer, né, de acordo com as falas do desembargador somente, né, no ano de 2014. Né? O poder público, né, a prefeitura tem o poder de lançar outra nova licitação, tendo em vista contemplar, já que você disse que não contemplar, mas tendo em vista algumas coisas, alguns ajustes que a Copertramp possa estar concorrendo. Olha, não se faz ajuste de procedimento licitatório para beneficiar A, B ou C. Nós temos que seguir um edital que está dentro de um plano municipal de transporte que foi homologado pelo Poder Judiciário. Dele nós não podemos arredar pé. Esse processo está no judiciário hoje. E o que eu estou dizendo para vocês, se demorar a sair, o nosso caminho é para ir para uma empresa pública. E se for julgado contrário à continuidade, nós temos que ir para a empresa pública. Certo? Eu acho que o modelo de empresa pública é um modelo que já vem sendo discutido. Existem posicionamentos. Se você for na literatura, se você for ver as pessoas que estudam a administração pública, tem posicionamentos contrários e posicionamentos favoráveis. No Brasil, em determinado momento, transporte coletivo executado por empresa pública foi quase que uma regra. Depois, houve muita crítica, que era ineficiente, por motivo A, B ou C. O que acontece? Esse modelo foi rompido e começou-se a
a entregar, por meio de concessões, por meio de contratos de licitação, o transporte coletivo para empresas privadas. Isso no Brasil de uma forma geral. Hoje são poucas empresas públicas que exploram. Temos empresas públicas eficientes? Temos. Agora você podia me dizer, Florentino, e a Prefeitura Municipal de Parnaíba tem experiência na administração de empresa pública? Né? Uma dúvida, você poderia me indagar isso. Se a Prefeitura efetivamente vai criar uma empresa pública, será que a Prefeitura já tem na sua estrutura administrativa um órgão de administração direta, uma empresa pública, do formato de empresa pública? Nós já criamos uma empresa pública em Parnaíba, que é a EMPA, a Empresa Parnaibana de Supervisão do Abastecimento. É uma empresa que tem bons resultados, atua bem, tem tido suas contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, nunca teve nenhum percalço administrativo. Então nós acreditamos que a Prefeitura de Parnaíba já teria, assim, uma experiência administrativa que favorecesse a criação de uma empresa pública, né? Mas eu quero dizer a vocês, tudo isso que eu estou colocando para vocês, eu quero ser muito claro, muito tranquilo, muito sincero com vocês. Tudo isso aqui está em estudo. Eu não estou dizendo bem aqui, como é teu nome? Daniel. Eu estou dizendo para o Daniel bem aqui que em janeiro, em dezembro, em novembro, em março, a empresa pública está aí. Eu estou dizendo o seguinte, que a empresa pública está surgindo. Nós estamos com esse projeto como uma alternativa para que a gente possa enfrentar esse problema de frente. Assim, a gente já sabe que com a conversa do desembargador, ele disse que o projeto não pode ser votado agora, né? Só daqui a 2014. 2014, final de 2014, para 2015. Samuel, Veja o seguinte, eu digo a você que eu vou conversar com ele na próxima semana e vou ouvir dele as observações que ele tiver também, viu? Eu queria saber de uma outra questão, que aí independe de como é que vai ser gerido o transporte público em Parnaíba. Está claro aqui que houve um problema aí, que ele foi deteriorando, e em minha humilde opinião, isso tem a ver com a distância entre a gestão do problema e quem é afetado pelo problema. Eu acho que também passa por um processo de democratização da gestão do transporte público, inclusive com o fortalecimento do Conselho de Transporte, que já existe, mas que aparentemente não tem uma presença da população que seja representativa de todos os bairros, de uma presença maior da população. No próprio projeto que a gente busca executar, existe essa proposta de fortalecimento do Conselho, né? Conselho Municipal de Transporte, para que ele possa, inclusive, ajudar na fiscalização do transporte. Eu acho que se a comunidade nos ajudar na fiscalização, se ela puder, se nós criarmos esses instrumentos, um ônibus não vai atrasar, ou uma van não vai atrasar tanto tempo como atrasa. Se nós tivermos esse mecanismo, é esse mecanismo que nós queremos criar. Você tem toda a razão, eu concordo com você. O do atraso, né, é uma coisa que eu levo direto. A questão de a gente tratar tipo um porco. O cobrador sempre acha que tem um espaço mais lá atrás. É porque, olha, se a prefeitura estivesse... Eu digo a questão, não teria como os próprios guardas municipais fiscalizar essa besta, porque, entendeu? Eu acho que não é uma coisa tão difícil, né? né? De moral sexual que estudantes, principalmente secundaristas, não só pode que mulheres sofrem, entrar no par de cobradores e motoristas, principalmente dessas ruas aqui de Parnaíba. Mas também, uma fala importante, a gente acha que, por exemplo, quando vê-se aí para essa obra da Copa do Mundo, o governo mobilizou de diversas maneiras vários interesses para muito rapidamente conceder benfeitorias à FIFA do serviço público para estar beneficiando o interesse privado. E a gente não entende aqui como agora se precisa pensar, se precisa estudar. Certo, a gente parte do princípio de que para a coisa ser efetivada e ser efetivada com responsabilidade, que a gente não tem, acha que o serviço que é prestado aí, coisa deve ser feita com todos os cuidados necessários. Mas a gente acha também que já acho que essas mobilizações de rua disseram isso. Que cansamos, né? Isaí, nós não tivemos investimentos aqui em razão desse processo todo da Copa, né? Você colocou um exemplo nacional, né? Os exemplos eles são importantes, mas efetivamente nós não tivemos esses investimentos aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe conformismo da prefeitura com o serviço de transporte que nós temos ali.
Tanto é que nós abrimos uma licitação. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Poucas as prefeituras no Brasil abrem licitação para transporte coletivo. Você sabe que em Teresina mesmo tem todo um problema que as empresas que estão lá prestam serviço há muito tempo e nunca foi aberta uma licitação para transporte coletivo. Parnaíba fez esse seu papel. Nós fizemos esse papel, a licitação foi aberta. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar que a comissão de licitação estava lá recebendo os envelopes das empresas que quiseram participar, publicado no Diário Oficial, publicado no jornal de grande circulação, que todos podiam participar e que quando a comissão estava recebendo os envelopes, que acabou de receber os envelopes, chegou a eliminar. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Ninguém pode negar que depois que o juiz aqui em Parnaíba julgou esse primeiro processo, que era um mandado de segurança, chegou uma ordem judicial também suspendendo o processo. Isso é uma coisa que não pode se negar. Então, a atuação administrativa houve. Nós vivemos uma democracia. E na democracia os poderes eles são independentes, mas são harmônicos. Mas existe um grande conformismo da Secretaria de Transporte e Trânsito em relação você à tá geração dizendo, você está de... colocando um conceito, você está colocando uma sua mas de opinião. acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito e a Copertramp, os dois, né, as duas instâncias fazem um ótimo trabalho de transporte. Não existe conformismo nenhum. E nós nunca tivemos dificuldade. Eu estou lhe dizendo que todas as reuniões que eu tive, com você inclusive, sempre eu disse que o transporte não é bom. Não é verdade? Não foi isso? Me diga se eu não lhe disse sempre isso. Então, eu disse isso publicamente sempre. Sempre eu disse isso publicamente. Publicamente, eu sempre falei isso na televisão, em qualquer entrevista, em qualquer lugar. Sempre coloquei isso. Então, não pode ser colocado que existe um conformismo da administração. Eu sempre coloquei isso. Agora, nós estamos atuando para resolver o problema. E o que é fundamental dizer a vocês, assim, né? O que é fundamental dizer a vocês é que nós estamos criando uma alternativa. Certo? Nós estamos criando uma alternativa. Se nós verificarmos que efetivamente nós não vamos ter uma solução, que essa solução seja uma solução séria, nós vamos ter uma alternativa. Se nós chegarmos a uma solução jurídica desse processo e a solução seja efetivamente por obstar a licitação, né, de uma forma definitiva, que aí teria que começar um novo processo, nós também temos que ir com outra alternativa. E a outra alternativa nesse momento é a criação de uma empresa. Me diga assim, com muita tranquilidade, com muita sinceridade, certo? Eu sei que o problema é sério, o problema tem que ser resolvido, estou preocupado com isso, estou buscando resolver. E eu lhe digo aqui, digo a todos vocês aqui, digo para todos vocês, né, que tomar a decisão de fazer um investimento, de abrir uma empresa pública, tomar essa decisão dessa não é uma decisão simples. Não é uma decisão simples. Precisa ter muita coragem para tomar essa decisão, precisa ter muita coragem de poder colocar e discutir com a sociedade esta decisão. E, efetivamente, eu estou dizendo que essa alternativa, eu estou levando ela como uma alternativa viável, em não sendo possível continuar a licitação. É porque a câmera aqui, ela tem uma balançadinha que eu acho que eu não peguei direito da parte que você falou sobre o conformismo aí da prefeitura, se eu poderia repetir aí? Não existe conformismo da prefeitura. Em todos os momentos que eu me Mais mantive... uma vez. Aí eu acho que, de certa forma, você quer que eu repita, eu vou repetir. Não existe conformismo da prefeitura. Professor, o prefeito, só uma dúvida aqui, uma afirmação. Eu queria só saber se é impossível do senhor dar uma data, inclusive, para o término dos estudos, porque, assim, a gente fala, né, que realmente tem que estudar, eu acho correto. Toda vez que a gente for tomar uma ação sem estudar, a probabilidade dessa ação ser incorreta é muito maior. Vai poder implementar o transporte municipalizar o transporte aqui em Parnaíba. E só para terminar aqui, eu acho que assim, não sei se eu falo por todo mundo, mas eu acho que a maioria, pelo menos que eu estou conversando, não vê a municipalização do transporte coletivo em Parnaíba como uma alternativa, vê como uma prioridade, certo? Então, porque o pessoal foi lá no desembargador, viu que está tendo um descaso com isso, quanto a isso lá, referente a ele, viu que vai ser difícil desse negócio sair, tanto por ele quanto pela Copertramp, que vai dificultar o processo. Então, eu acho que o pessoal do movimento, a população em geral, ela está querendo a municipalização do transporte, não como uma alternativa, e sim como agora uma prioridade da prefeitura em relação ao transporte coletivo. Certo? Então, eu queria que você me respondesse a pergunta, Gabriel.
Gabriel, então você coloca que essa ideia que nós estamos colocando aqui de um transporte público, você acha que ela é viável? Eu acho. No seu entendimento? Acredito que sim. Né? Eu também, eu estou assim, aprofundando os estudos nisso aí, mas eu acho que o que é importante aqui, dentro desse nosso encontro aqui, é isso que você pediu, certo? É um prazo, né? Que a Prefeitura apresente efetivamente essa proposta do transporte público ou não, não é verdade? Eu lhe digo com toda franqueza que nós estamos nos estudos preliminares, mas a minha intenção é, durante o mês de agosto, do dia 20 ao dia 30, poder expor para a sociedade parnaibana uma posição. Do dia 20 para o dia 30. Então, mediante a decisão do Tribunal de Justiça em relação ao processo, né, que só está previsto para ocorrer em 2014, e mediante... Oi? Pelo menos a gente vai ter o resultado dos estudos sobre a municipalização bastante antes do que o resultado. Então é isso, muito obrigado. Né? Acho que alguém mais quer Não, falar. mas tem outra detalhe lá que nossa advogada falou, que o processo lá, a licitação lá, não impede de só fazer outra licitação aqui, ajustando os pontos que foi apontado negativo. Não, nós não optamos por isso porque efetivamente nós queremos cumprir aquilo que foi decidido judicialmente no primeiro processo. É isso que nós queremos cumprir. Se nós fizermos qualquer outro procedimento que não seja aquele que já foi homologado pela Justiça num primeiro momento, nós não estaríamos assim muito Não, felizes. quer dizer, foi sobre outros aspectos, por exemplo, sobre os pontos de ônibus com cobertura, como é que eles chamam? Isso aí nós estamos... Nós vamos Terminal. Segundo a própria secretária Terminal rodoviário. Outros avanços, né? Outros avanços que não sejam o transporte. Isso aí nós vamos executar. Aí a gente vai avançar quando? Não, nós já estamos aí, Você pode repetir a data Como a gente... Tá no dia 30. Do dia 20 ao dia 30 eu vou apresentar para a sociedade parnaibana. Inclusive agosto. Do dia 20 ao dia 30. Inclusive esses avanços também da... Com certeza. tem outra coisa também que os vereadores eles disseram que já aceitaram, não foi? Já votaram o passe livre, né? Vão votar assim que voltarem. Eles todos concordaram que o passe livre seria votado. Nós temos que aguardar qualquer que seja o pronunciamento. Né? Não tem nada ainda nesse sentido. Mas se criando... Tem muita coisa que vai ser resolvida agora mesmo, sem precisar esperar a licitação, tipo coisas que vão melhorar enquanto a licitação não é... porque dentro da pauta de reivindicação... Aquela pauta de reivindicação de vocês, sobre questão de horário e tudo isso. Questão de estrutura de paradas, né? Isso tem todo isso tudo. Que eu respondo para você agora, sim, dos avanços. E digo a você também o seguinte, que vocês podem dialogar com a Secretaria de Transporte, essa é a nossa orientação, que eles dialogam com vocês sobre todas as outras questões, como horário, como qualquer outra reivindicação. Já tentamos. Então é isso, acho que até lá a gente vai ter outras reuniões, outros encontros. E atos também. E atos. Quero dizer a vocês... Tem atos também. Só um momento. Quero dizer a vocês o seguinte, que qualquer momento que vocês quiserem dialogar comigo sobre qualquer desses assuntos aqui ou outros, estou sempre aberto. Inclusive, naquele dia, né, vocês marcaram para ir lá quinta-feira, eu fiquei lá, né, estive lá aguardando, mas vocês fizeram uma manifestação só aqui, mas eu estou pronto para recebê-los a qualquer momento, para discutir qualquer tema, para dialogar, para apresentar qualquer projeto. Nós estamos sempre abertos. Tá bom? Obrigado. Eu acho importante. Então vamos elaborar aí de saúde e educação também, né?